levantamento realizado pelo Metrópolis, a partir de dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, aponta que dos 236 mandados expedidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, que seguem em aberto, 235 foram assinados por Alexandre de Moraes. Ou seja, apenas um é de outra autoria, do ministro Luiz Fux. Quem fez essa apuração foi o nosso repórter Pablo Giovanni, que está aqui comigo no estúdio para falar sobre isso. Pablo, bom dia, sempre um prazer te ter aqui. Que dado interessante esse que você levantou, o Fux, inclusive que dentro até da primeira turma, né, que a gente vai continuar falando bastante porque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro está para acontecer em 2 de setembro, dentro da primeira turma o Fux é o que mais apresenta discordâncias, né? E aí também nesse dado que você levantou tem aí um pontinho interessante de discordância não, mas de uma atuação também além do ministro Alexandre de Moraes, né? Bom dia. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo bem. Então, basicamente, né, são mandatos de prisão em aberto que o Supremo expediu. Esse levantamento considera mandatos desde 2018. Quando foi incluso o primeiro mandato de prisão, que ainda não foi cumprido pelas autoridades policiais. Inclusive, esse mandato é do ministro Luiz Fux. E desde então, desde 18 para cá, os mandatos de prisão em aberto que o Supremo expediu contra foragidos, pessoas que cometeram crimes aqui em território brasileiro, todos são de autoria do ministro Alexandre de Moraes. Um dado curioso que a gente conseguiu levantar é que todos os mandatos de prisão expedidos pelo ministro, eles foram expedidos a partir de 2023, quando teve os atos golpistas de 8 de janeiro aqui em Brasília. O mandato mais antigo é contra um ex-vice-prefeito de um município do Espírito Santo, que participou dos atos golpistas, e desde então a Polícia Federal tenta localizá-lo, mas acabou não encontrando, e ele acaba querendo encabeçando, né, essa lista de 235 mandatos de prisão em aberto expedidos pelo Supremo, de autoria do ministro Alexandre de Moraes. Entre esses mandatos tem outros casos bem peculiares, né, como o Léo Índio, que é primo dos filhos mais velhos dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso o Carlos Bolsonaro e o Flávio. O Léo Índio hoje se encontra na Argentina, inclusive ontem a defesa dele entrou com um recurso na organização, né, que é uma organização nacional que acaba recebendo violações de magistrados pelo mundo, e a defesa dele acabou entrando, apontando que o ministro Alexandre de Moraes é uma autoridade, segundo eles, imparcial, que acaba não cumprindo com a Constituição, o regimento interno do Supremo. Ele é um dos mandatos de prisão que o ministro Alexandre de Moraes expediu e que não foram cumpridos, né, já que ele está hoje em solo argentino. Outro caso bastante emblemático é aquele ex-líder dos atos golpistas, Diego Ventura, que foi condenado agora há pouco pelo Supremo, mês passado, a 14 anos de prisão. Após a sentença, um dia após, ele acabou tirando a tornozeleira eletrônica, e segundo a defesa dele, que não apontou aonde ele está hoje, né, se está no Brasil, se está em outro país, mas segundo a defesa falou que ele está num país democrático, onde é respeitado a Constituição. Então esses são os mandatos de prisão expedidos pelo ministro, todos são relacionados aos atos de 8 de janeiro. Antigamente, na própria corte, né, tinha um entendimento que só poderiam ter ações penais no Supremo com pessoas que já foram condenadas, pessoas que na verdade foram privilegiados, no caso seria senadores, deputados, ministros de Estado e a própria autoridade da presidência da República e o seu vice-presidente. Mas diante dos atos de 8 de janeiro, esse entendimento foi mudado, né? Porque esses condenados do 8/1, eles acabaram enquadrados no mesmo artigo que essas pessoas de foro privilegiado são julgadas no Supremo, e por isso a competência hoje é do Supremo. Então, diante disso, né, por isso que o ministro Alexandre de Moraes pediu esses mandados de prisão que ainda não foram cumpridos, e esse número enorme, né, de 235 pessoas, que já foi maior antigamente. Claro que os atos de 8 de janeiro já completaram mais de 2 anos e meio, né, e que aconteceram aqui em Brasília, mas esses foram os mandados pedidos pelo ministro, que ainda precisa de uma validação de autoridade policial. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, tem sondado, né, e com as pessoas da Polícia Federal para que seja
esteja pedindo uma cooperação internacional com países aqui da América Latina para que esses foragidos sejam devolvidos ao Brasil e, diante disso, seja cumprida a ordem de prisão e, posteriormente, a condenação caso eles forem, de fato, culpados de terem participado dos atos de 8 de janeiro. Perfeito, é isso. Esse ponto é bem importante, né, Pablo, de que houve um aumento por causa do 8 de janeiro, com essas condenações que estão saindo aí aos poucos, dentro da ação penal do 8 de janeiro, que aí não tem a ver porque está dentro ali da trama golpista, né? Mas não é a mesma ação penal, a ação penal ali que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como réu, que vai ser julgada a partir de 2 de setembro, tem o 8 de janeiro como um dos pontos ali que estão sendo investigados, inclusive da elaboração, né, desse núcleo que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte, que é o núcleo 1, o núcleo crucial, o núcleo para a PGR, que é a denunciante, dos cabeças de todas essas frentes de trabalho, né, para a tentativa do rompimento violento do Estado Democrático de Direito, passando inclusive pelo 8 de janeiro ou terminando, né, nessa ação do dia 8 de janeiro. O julgamento inicia no dia 2 agora, 2 de setembro, é iniciado primeiramente com o ministro Alexandre de Moraes dando um breve resumo, né, do que é a ação penal do Núcleo 1, a ação penal número 2668. O ministro Alexandre de Moraes faz essa sinopse, né, do que foi apurado pela Polícia Federal, acusado pela PGR, e posteriormente a isso abre-se um prazo para que a PGR, no caso o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dá o seu parecer, no caso seja pela condenação, seja pela absolvição. Nesse caso, o núcleo 1 é bem remoto, que o procurador Paulo Gonet se manifeste pela absolvição de algum dos réus do núcleo 1. O PGR terá 2 horas para proferir esse parecer e, posteriormente isso, cada advogado de cada réu tem 1 hora para se defender das acusações apontadas pela Procuradoria-Geral da República e, posteriormente a isso, aí sim vem o voto do ministro Alexandre de Moraes, seja pela condenação, seja pela absolvição. É uma análise que eu e a Manuela Contra, né, que é a outra repórter de Supremo, que cobre também o judiciário aqui de Brasília, a gente conseguiu mapear que o ministro Alexandre de Moraes deve proferir seu voto a partir do dia 9 de setembro, que seria na reta final do julgamento, já que o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, né, separou algumas datas para que seja julgado essa trama golpista no Núcleo 1, na primeira turma, e é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes faça o seu voto, seja pela condenação ou seja pela absolvição de algum dos réus, a partir do dia 9. O julgamento tem previsão de iniciar no dia 2, alguns dias são escalonados, né? 2, 3, 4, salvo engano, volta depois do feriado do dia 7 de setembro, e tem conclusão prevista para o dia 12, que é quando, bem provavelmente, que todos os ministros, assim como o ministro Alexandre de Moraes, proliferam os seus votos, dão o seu parecer, seja pela condenação ou seja pela absolvição, e posteriormente a isso o presidente Cristiano Zanin dá o veredito, né, se serão culpados ou se serão absolvidos. É bem provável que isso ocorra no dia 12 mesmo, não há uma previsão de que esse julgamento se estenda após o dia 12, mas existe um temor, né, já que a gente sabe que anos passados, quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era presidente da República, o dia 7 de setembro era uma data emblemática para ele, né, que ele colocava muitos apoiadores nas ruas, e diante também dessas operações recentes da Polícia Federal, ao qual indiciou agora o ex-presidente, o filho dele, também o pastor Silas Malafaia, é bem provável que o dia 7 de setembro seja um dia de bastante temor aqui em Brasília, mas as autoridades do Supremo, também em conjunto com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, já estão elaborando um plano de contingenciamento nos 3 poderes, aí próximo da esplanada também, para que não ocorra nenhum ato que seja fora do previsto, que é a festa da independência do Brasil no dia 7 de setembro. E que nada chegue perto do que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, né? Esse é um trauma que vai ficar, com certeza, para a história aqui do nosso país, não só para o nosso país. O Brasil é um país continental, né? Uma democracia muito grande, então também ali para a América Latina. E também já é entendido que nessa questão muito mais política, de que o voto do ministro Alexandre de Moraes seja apresentado depois do 7 de setembro, né?
Porque, primeiro, é muito longo, né? Os processos são bem longos, assim como você bem explicou, Pablo, e também porque já vai ter a manifestação do dia 7 de setembro. Se uma condenação vem antes disso, as manifestações podem ser muito mais violentas, né? Ou, melhor dizendo, violentas, ao invés de apenas pela independência, pela comemoração da independência do Brasil. Pablo Giovanni, que vocês vão ver muito aqui no Acorda Metrópole, justamente porque o judiciário não para e tem esse julgamento aí com diversos holofotes se aproximando. Pablo, obrigada, viu? Obrigadão, Nath. Até a próxima. Até a próxima.